para vocês a professora Cátia Lúcia. A professora mestra Cátia Albuquerque de Moura Marques. Ela é mestre em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia na área de concentração de Educação Geográfica e na linha de Ensino de Geografia pela Universidade Federal do Piauí. Ela é especialista em Geografia e Ensino pela Universidade Estadual do Piauí. Ela é especialista em Educação Especial e Inclusiva pelo Instituto Federal do Piauí. É especialista em Orientação, Supervisão e Gestão Escolar pelo Centro Universitário Internacional. Possui graduação em Geografia pela UESP e graduação em Pedagogia pela UNIP. Desenvolve pesquisa na área de Geografia e Pedagogia, com foco em cartografia, cartografia temática, cartografia escolar, cartografia tátil, educação especial na perspectiva da educação inclusiva, formação de professores, currículo e educação e desenvolvimento sustentável. Atualmente é professora efetiva da Secretaria de Estado da Educação, SEDUC, em Teresina, com lotação no Centro de Habilitação e Reabilitação de Cegos e da Associação dos Cegos do Piauí. E é professora substituta do IFE Campus Paulistano. A professora Cátia Lúcia. É um prazer recebê-la. Em nome da professora Andréa e da professora Bastilha, agradecemos pelo aceite. Nada. A gente tem uma tarde difícil. Temos entre os nossos participantes os alunos da disciplina de recursos didáticos, e eles mostraram interesse desde o início do semestre nessa perspectiva da construção dos recursos didáticos. Então, eles vão aproveitar muito a live de hoje. Então, que bom. Para você, uma excelente live, e eu estou aqui para qualquer coisa nos bastidores. Tudo bem, Pedro, muito obrigada. A palestrante hoje está dodói. Eu estou com uma nasofaringite, por isso que eu estou tão fanha, tão rouca, pessoal, estou no antibiótico. Mas o Pedro me falou que ele consegue, no caso vocês, eu acredito que estão me entendendo, mesmo estando muito fanha e muito rouca. Então, eu vou estar de vez em quando usando um copozinho, tá bom, com água. Eu tenho que estar sempre molhando a garganta, senão eu não consigo terminar a live. Uma tossezinha aqui e acolá, mas acontece. Então, que bom que eu vou poder contribuir, né? Espero com isso contribuir. Agradeço às professoras pelo convite, professora Bartira, professora Andréa, de eu ter conseguido dessa vez contribuir, colaborar, participar de mais uma edição, né, desse curso de extensão. Já estou um tempinho nele, mas eu não estava conseguindo a agenda para estar aqui com vocês, mas deu certo agora, que bom. Então, quando eu preparei esse material, eu sou professora de Geografia há 28 anos e sou pedagoga há 5 anos. Hoje eu sou também professora de AE, eu sou efetiva no município de Castelo do Piauí, acho que vocês devem conhecer, fica a 180 quilômetros aqui de Teresina. Toda semana eu vou trabalhar com os meus pequenos. Lá eu sou professora de educação infantil e eu trabalho com crianças de 2 a 5 anos. Todas as minhas crianças têm transtorno, né? Que vocês sabem que a sala de AE, ela existe para isso, para a gente trabalhar com as crianças que têm transtorno, que têm síndrome, que têm alguma deficiência. Então, esse é o nosso público, né? A sala de recurso. E eu tenho 13 crianças que têm, né, quase 100% delas, com exceção de uma ou duas, porque eu não sei, ainda tem criança que eu atendo que ainda está em processo de laudo, né, de investigação, mas todas que têm laudo que eu atendo têm TEA. Mas, enfim, quando eu iniciei a carreira, para vocês entenderem como meu coração é geográfico, mas meu coração também é pedagógico. Eu sou pedagoga, assim, com muito amor, com muita entrega.
a vida foi me conduzindo para a pedagogia, e hoje eu sou geopedagoga, né, como alguns costumam dizer. O meu mestrado foi na área já de cartografia tátil, que é uma área em que eu fui precursora aqui no Piauí, é uma área que pouca gente trabalha no país, e aqui no Piauí eu fui a primeira professora a trabalhar com cartografia tátil, e eu já trabalhei com essa cartografia tátil já buscando inserir esse público da deficiência visual, que é o público que eu trabalho na Associação dos Cegos do Piauí há 8 anos. Né? Minha lotação na SEDUC é na Associação dos Cegos. Então, quando a gente está ministrando os conteúdos da geografia, né, ou de qualquer outra área, mas no nosso caso aqui, nós, especificamente, a gente está voltado, né, para o ensino da geografia, a gente vai estar encontrando pessoas que precisam desse olhar mais sensível, mais inclusivo, né, de todas as áreas, mas aqui, como volto a repetir, da geografia. Então, nós da geografia, a gente tem que estar preparados. Foi uma coisa que eu discuti muito na minha dissertação de mestrado, eu fiz uma crítica construtiva, né, e de lá para cá eu venho discutindo, né, e eu fiz propostas com relação ao PPC dos cursos, a ementa de disciplinas, a questão da formação continuada de professores. E esse curso de extensão, eu lembro que na época ele nasceu muito dessas inquietações, dessas discussões, né, e alguns professores foram tocados ao longo dessa jornada aí, né, professora Bartira também, que hoje é um dos é o braço direito aí da professora André, ou vice-versa, eu não sei. As duas são as mulheres fortes aí da inclusão, né, dentro do curso. E eu fico feliz em ver gente pesquisando sobre isso, vendo que vocês do mestrandos já têm trabalhos nessa linha de ensino também preocupados com essa educação geográfica inclusiva. Aí, Pedro, você vai colocando os slides? Pronto. Então, eu pensei nesse título, né? Construindo ferramentas. Então, eu dividi em 3 partes. Eu vou trabalhar algumas ferramentas para o TEA, algumas ferramentas para a deficiência visual e algumas ferramentas para o público da surdez, né? Dos surdos, a comunidade surda. Então, eu acho que com isso a gente vai abarcar aí um público grande, né? Bem amplo dentro das escolas. Agora, só são noções gerais, que vocês sabem que só o TEA é uma história toda de vida. Eu já estudo TEA tem alguns anos. Na minha pós de educação especial inclusiva, eu tive uma disciplina de 30 horas, e na minha pós eu tive 720 horas, então só de curso de TEA, eu acho que eu devo ter mais de 1.000 horas, porque toda semana eu tenho 9 horas de formação, e dessas 9 horas de formação que eu tenho, a metade é em TEA, praticamente. Então, é muita coisa para a gente estudar sobre as deficiências, e o TEA é um público que exige muita coisa, porque é um espectro, né? Então, eu vou dar aqui umas noções gerais que podem ajudar, mas a gente não vai ter condição de aprofundar nenhuma delas, mesmo se nós tivéssemos uma live para cada uma dessas deficiências, nós ainda não teríamos condição de ver na amplitude, na complexidade, por conta das especificidades de cada público. Né? Então, vocês podem estar colocando as dúvidas aí, como falou o Pedro, e eu vou tentando tirar essas dúvidas, e a gente sai daqui com um ganho máximo possível de conhecimento a esse respeito. Vamos lá, vamos começar o primeiro aí. A terminologia, eu acompanho um pouco o curso, eu sei que vocês já estão, acredito que já estão aí atualizados com relação à terminologia, devido à Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, a gente usa pessoa com deficiência,
Não é nenhuma dessas aí. Lembra que eu coloquei os termos errados aí, ó, e os termos corretos. Então, pessoa com deficiência, desse ladinho esquerdo, pessoa com deficiência, aí tem auditiva ou surdo, pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência visual. Então, vocês podem escolher esses termos, porque isso é respeitoso, apesar de que a gente vai usar isso mais para escrever, ou para falar essa característica de alguém, se necessário. Mas no dia a dia a gente não trata eles como pessoa com deficiência, a gente trata pelo nome, como qualquer um de nós tratamos aqueles que estão no nosso convívio ali do dia a dia. E os termos errados são esses aí. Não existe surdo-mudo, tá bom, pessoal? Isso até a mim, eu fico magoada. Imagine a comunidade surda. Alguém da comunidade. Você falar de surdo-mudo, ela não fala porque ela não escuta. Não é porque ela é muda, a pessoa é muda, tá bom? Então, essas coisas de especial, necessidades especiais, a lei, antes da LBI, até a lei colocava, né, que era público, necessidades educacionais especiais, não. Agora a gente usa necessidades educacionais específicas, não mais especiais, tá bom? Parece bobo, mas é importante a gente saber conversar com as pessoas, entender o lugar de fala daquelas pessoas, tá bom? E se colocar no lugar delas e aprender a falar com elas de maneira respeitosa. Pode continuar, Pedro. Essa parte aqui eu não vou me deter, porque eu vi que a live da Thaís fala um pouco da história, né? Eu não sei se é da deficiência, se é dos recursos, mas eu acredito que ela vai abordar. Aqui no Brasil isso começa com a Constituição, em 88, e vai até agora, 2015, com a Lei da Inclusão, passando por esses documentos que você vê aí, né? Declaração de Salamanca, Convenção da Guatemala, a Política Nacional de Educação Especial Inclusive, o Plano Nacional de Educação, né? Todos esses documentos, fora milhares de outros. Gente, não falta no Brasil políticas públicas para esse público, né? Eu ainda vejo uma carência muito grande para os indígenas, para os quilombolas, para a educação especial inclusiva em alguns públicos. Por exemplo, qual o público que eu vejo que avançou mais nas políticas públicas? Os surdos. Eles são muito organizados, muito ativistas. Inclusive, vocês têm na formação de vocês Libras, obrigatória na formação, coisa que nenhuma outra deficiência tem. Então, eles são muito articulados, vão mesmo atrás dos direitos deles, né? Enfim, eu vejo que falta isso para alguns públicos, né? Para os outros públicos. O TEA também é um outro público que está se organizando bem, né? Com relação aos seus direitos, mas ainda tem muito que a gente percorrer com as outras, né? Principalmente síndromes mais desconhecidas e transtornos mais raros. A gente precisa sempre avançar, né, pessoal? E a gente vai avançando. A educação é isso, mas a gente tem muitas leis que já resguardam a matrícula, que já resguardam a permanência, o atendimento na sala regular, na sala de AE e na sala regular. Então, a gente já avançou muito nesse sentido dos paradigmas, né, da exclusão, da integração e da inclusão, que é o paradigma que a gente se encontra hoje. Pode passar. Saber a diferença. Por que a gente fala educação especial e inclusiva? Porque se eu deixar só educação especial, só um esclarecimento aqui, pessoal, para quem ainda não sabe, segundo a lei, né, a LDB, ela diz que o público-alvo é transtorno global de desenvolvimento, ainda usa esse termo lá, né, que é o TEA. A gente tem aí pessoas com deficiência e as pessoas também com superdotação e altas habilidades, que é outro público que a gente também trabalha, tá bom, pessoal? Inclusive aí na Federal, no CCE,
Desculpa, tem uma professora que trabalha só com altas habilidades, né, superdotação e altas habilidades, que é um público também bastante carente de atenção, porque existem poucos estudos sobre eles. O AE, ele faz a suplementação, porque o AE suplementa e complementa. Ele complementa para os que têm dificuldade e suplementa para os que precisam de mais conhecimento devido ao, né, a questão da superdotação e das altas habilidades. Eu tenho um aluno com TEA que tem superdotação e altas habilidades. Então, no caso dele, eu suplemento. As crianças da idade dele, se eu elaboro 3 atividades, para ele eu tenho que elaborar no mínimo 9, no mesmo tempo, porque ele faz tudo muito rápido, extremamente comprometido com as tarefas, muito focado, muito inteligente, aquelas coisas de superdotação que a gente conhece, né, pessoal? Então, assim, se é educação especial, é isso que eu acabei de falar. E quando eu coloco inclusiva, é porque eu vou trabalhar com todos. Eu vou trabalhar com pessoas que têm deficiência, transtornos e síndromes, ok, mas eu também vou trabalhar com pessoas que são indígenas, que são quilombolas, que são de religiões de matriz africana, do público LGBTQIA+, pessoas idosas, pessoas obesas, enfim, eu vou trabalhar com toda e qualquer pessoa que esteja na minha sala de aula. Há pesquisadores que até colocam, né, propõem o DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Há quem defenda o DUA e há quem critique o DUA, dizendo que não há um desenho universal da aprendizagem. Mas aqui a gente não vai entrar nessa discussão, mas existe essa discussão. Então, quando a gente prepara uma aula, a gente tem que pensar em todos os sujeitos, né, em todos os nossos alunos e na necessidade deles. Aí entra a complexidade de ser professor, professora. Por isso que nem todo mundo pode ser professor, né? A pessoa acha que só colocar um livro debaixo do braço ou ser uma pessoa intelectual é o suficiente. A gente sabe que para ser professor, como já diz o Tardif, né, e outros estudiosos como o Pirrenot, a gente precisa de diversos saberes, os curriculares, disciplinares, os experienciais, os pedagógicos. E eu até inseri na minha dissertação que a gente precisa dos tecnológicos, sobretudo pós-pandemia, e a gente precisa dos saberes que eu defendo aí há no mínimo uns 5, 6 anos, que são os saberes inclusivos. Então, o professor precisa estar se apropriando, né, de todos esses saberes, sem falar na formação humana. O professor tem que ser alguém que tem empatia pelas pessoas, que se importa com as pessoas, que se preocupa com essas pessoas, que no caso é a escolarização dos nossos alunos. Até porque hoje a gente tem um papel que também seria da família, mas que hoje, pelo contexto, acaba sendo dos professores dentro da escola, que é uma outra discussão. Tem professor que não aceita educar, ele diz que está ali para escolarizar, e tem professor que já entende que deve escolarizar e educar. Até porque a gente está hoje dentro de uma escola de tempo integral, eu particularmente trabalho numa escola de tempo integral, então a gente acaba também entrando nessa outra questão da educação mesmo formal e não só da escolarização, né? Então o nosso trabalho nunca foi tão amplo e nunca foi tão complexo quanto nos dias atuais. E eu sei bem disso porque eu venho da década de 90, então acompanhei ao final dos anos 20 e estou aqui há 24 anos, né, dentro do século 21, passando aí por muitas etapas dentro da educação, acompanhando políticas públicas. Então, eu, particularmente, qual a sua posição, professora? A minha posição é que eu sei que eu tenho que escolarizar, mas eu sei que em muitos momentos eu também faço o papel da família educando. Eu já coloquei isso na minha cabeça, é uma coisa que eu já faço. Eu não sei, diante de uma situação que meu aluno tem que
trazer coisas que a família deveria ter formado, se eu encontrar aquele momento ali, a pessoa, a criança ou o jovem desprovido, naquele momento eu faço o papel, muitas vezes, onde a família deixou, né, a lacuna, onde ela foi negligente, onde ela foi omissa. Então, se eu puder contribuir naquele momento com a educação do meu aluno, eu faço com toda certeza. Pode ter certeza que eu faço. Mas é uma posição minha, tá bom? Isso é uma coisa de cada um, de cada educador. É a identidade. Essa faz parte da minha identidade profissional. Não é? A gente sabe que nem todos os profissionais são iguais e nem podem e nem precisam ser iguais, né? Cada um faz suas escolhas. Vamos lá? A dificuldade às vezes de entender, né? O que é dificuldade, o que é transtorno. Então a gente tem aí dificuldade, gente, é quando não é neurológico. É quando eu estou tendo bem que eu sempre tive dificuldade em matemática, em ciências exatas, sempre. Não é à toa que eu sou das humanas, né? Então, isso é só uma dificuldade que a gente vai passando com reforço, que a gente vai assistindo um vídeo, que a gente vai fazendo um grupo de estudo. E, então, sim, a gente consegue ali ficar dentro da média. Mas eu não sou uma aluna nota 10 em exatas. Eu não sou uma aluna que tem habilidades com exatas. Então, eu tenho... Ou então, meus pais se separaram, um exemplo. Naquele momento, eu vou estar... Tem pessoas que desregulam. E outras pessoas que não, mas a maioria desregula. Então, naquele momento, provavelmente, eu vou ter uma dificuldade na escola. Por conta de separação dos pais, por conta de briga, por conta de renda, né? A questão socioeconômica influencia no meu aprendizado, se eu me alimentei bem, enfim, são dificuldades. Transtorno, não. Transtorno, ele é de origem neurobiológica. É o TEA, é o TOD, é o TDAH, né? Já entra nessas questões de dopamina, de produção de hormônios, de falta de sinapses no cérebro, é uma outra coisa. Aí eu posso ter a melhor família do mundo, o melhor cenário do mundo, eu vou continuar tendo transtorno. O que faz agora, vai fazer a diferença a minha família me levar para a terapia, a minha família me acompanhar, a minha família me entender, faz toda a diferença. Mas o meu transtorno vai estar ali, vai me acompanhar. Transtorno não tem cura, a gente tem... o que a gente faz é um controle, vamos dizer assim, né? É uma regulação, acho que a palavra melhor é essa. É uma regulação daquela pessoa. Ajuda ela a entender e conviver com aquele transtorno, tendo qualidade de vida. Mas para isso eu preciso da escola, da família e da clínica, né? Dessas três, desse tripézinho, tá bom? Pode passar. Aqui só são alguns transtornos para a gente lembrar: descalculia, dispraxia, dislexia, disfasia, desortografia, disgrafia. São alguns, né? As dificuldades que podem aparecer nesses transtornos, tá bom? Não estou falando da dificuldade, que isso aí é dificuldade. As dificuldades dos transtornos, por exemplo, um TEA. Um TEA pode ter dislexia. Um TOD pode ter desortografia. Um TDAH pode ter disgrafia, descalculia, enfim. O transtorno vai levar a uma dificuldade, tá bom? Pode passar. E agora, chegando nesse público que é o mais desafiador, todos são, viu, gente? Eu já tentei, assim, dizer qual que é menos desafiador. Para mim, esse é um dos... Esse e a deficiência intelectual, para mim, são os mais desafiadores, para mim. E o TEA é por conta da incidência, né? A gente tem aí, de cada 100, 36 são TEA, né? Então a gente tem uma incidência muito grande de TEA, então é um público que a gente encontra com muita facilidade dentro das escolas, e é um público muito desafiador. Eu tenho 13 TEAs, 12 na verdade, eu acredito que sim, né? Como eu disse, alguns estão em investigação, mas na minha opinião são TEA. Não tem nenhum igual, pessoal.
Eu tenho verbal, não verbal, até os que são não verbais são diferentes. Eles têm sempre alguma coisa diferente. Então, nunca o que eu planejo para um 100% vai servir para o outro. Nunca aconteceu. Nunca, até hoje. Então, vamos lá. Algumas vivências. Pode passar, por favor. A gente tem aí os famosos CIDs, né? Nós não damos laudo, nem nós da educação da sala de AE, nós também não damos laudo. Quem dá laudo é neuropsicopedagogo, é psicólogo, é neurologista, tá bom? São outros profissionais da equipe multidisciplinar. Eu coloquei CID aí só para a gente lembrar, né, dos CIDs, mas já vem para nós com o CID e o que a gente vai trabalhar é com a pessoa, não é com o CID dela. Mas quando ela vem com o CID de TEA, a gente já entende que 3 coisas podem estar comprometidas. A interação social, a comunicação dela e o nível de compreensão, né, também. Então, a gente já vai ali meio que preparado para encontrar essas coisas. E o que é que também ela pode ter? Ecolalia. O que é ecolalia, professor? É repetir. Ganso, ganso, ganso. Né? Eu tenho uma criança que no início do ano ela falava, durante 1 hora de atendimento, ela falava ganso, a cada 1 minuto, 2 minutos, ela repetia de novo. Como se fosse um eco. Ela fala aquilo o tempo todo. Ela pode ter estereotipia ou comportamentos restritos ou restritivos, que são, popularmente dizendo, as esquisitices. A gente diz assim, ixi, fulano é meio esquisito. Fulano parece que não é muito, ele é estranho. Tem muita gente que fala isso, né? É o jeito da pessoa, às vezes, falar, é gesticular com as mãos assim, botando os dedos duro, ou então balançar a cabeça, ou então deixar o braço meio torto, ou então caminhar diferente. É alguma coisa que é fora do padrão, tá bom? Aí a gente chama de comportamento. E o que é o comportamento restrito ou restritivo? Essa daí é a estereotipia que eu expliquei. Comportamento restrito ou restritivo já é gostar de fazer sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho uma criança que tem um baldinho furado. E esses baldinhos, eles encaixam do 1 ao 6. Aí ele encaixa do 1 ao 6, eles têm tamanhos diferentes. Quando você termina o último, você joga uma bolinha pelo buraco, a bolinha desce e cai no último balde e sai. Ele pega e faz tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo. Então, além de ser repetitivo, é restritivo, porque ele só faz aquilo, né? Então, ele não tem uma visão maior das coisas, das atividades de vida diária. Então, nós da educação, né, da geografia, a gente tem que fazer, né, criar estratégias. Quando ele disser, por exemplo, ganso, ganso, o aluno está repetindo ali o tempo todo, aí você mostra colher, colher, cadê? Colher. Aí ele ganso, aí você mostra copo, 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 livro. Aí você vai mostrando outras coisas para ele, à medida que ele for falando, para ele aumentar o repertório linguístico. E sair daquela situação de ecolalia, isso demora meses, meses e meses e meses. A mesma coisa o comportamento restritivo, você deixa ele fazer, mas você fica tentando propor outras coisas. Vamos agora fazer isso? Vamos agora colocar a bolinha aqui em cima do livro? Vamos agora fazer tal coisa? Sempre tentar tirar ele daquele comportamento restrito ou estereotipado ou da ecolalia. Você vai apresentando outros recursos, outro repertório, fichas com figurinhas, né, para ele tentar tirar o foco daquilo ali. Aí a gente tem o TDAH, o TOD, o borderline, que é esse transtorno de personalidade aqui, que é o TBP, né? O borderline, ele é quase é como se fosse bipolar. Mas ele não é bipolar, né?
mas ele é muito como se ele tivesse uma personalidade uma dentro da outra. Ele altera muito o humor, o comportamento, as vontades, as ideias. É um negócio assim que parece que eu estou falando com duas pessoas em uma só. Né? É o borderline. E ele gosta muito de ser do contra. Né? E gosta muito de achar que sabe tudo. A gente tem o Todd, que é muito, realmente, é muito desafiador. Eu tenho um TEA que tem Todd. É um transtorno muito complicado. Mas hoje a gente tem técnicas de como lidar com os TODs, né? Então, nos TODs, gente, a gente não vai, como diz a história, a gente não choca as nossas ideias. O TOD está bem que faz uma coisa errada, a gente não vai em cima dele. Quando você vai em cima de um TOD, brigando, caindo de frente, assim, enfrentando um TOD, a chance de dar errado é imensa. O Todd, ele não gosta de ser desafiado, ele gosta de ser, né, ele gosta de desafiar as pessoas. Então você tem que fazer com que ele faça as coisas para você achando que foi uma decisão dele, porque eles é que gostam de dar as ordens. Então eles gostam de ser desafiados, eles gostam de ser também reconhecidos. Por exemplo, o meu aluno lá tem diversas coisas, mas, por exemplo, entrar naquela filinha de ir para o refeitório. Ele nunca entrava nessa fila, por diversos motivos. No dia que ela entrou, eu celebrei, eu bati palma, eu sorri, eu digo, nossa, que maravilha você na fila. Eles acham, eles gostam de ser elogiados. Então, quando ele faz um comportamento que é o comportamento esperado, você tem que reforçar, a gente chama de reforço positivo. Porque é muito difícil a gente conseguir um comportamento deles adequado. Então, quando a gente consegue, a gente tem que festejar na frente dele, aplaudir, reconhecer e reforçar aquele comportamento para que ele repita e ele naturalize aquele comportamento. E ele gosta de ser desafiado. Como é que eu faço com o meu? Eu digo assim, nossa, tem muita criança com dificuldade de fazer isso aqui, que é contar de 1 a 10. Tem que colocar aqui, ó, 1, 2, o 3, até chegar no 10. E são poucas crianças que conseguem fazer isso. Mas eu tenho certeza que você consegue, que eu te conheço. Sei quanto que você é inteligente e tal. Ah, não dá 2 minutos, ele faz de 1 a 10. Ele gosta que a gente diga que ele pode, que ele consegue, que ele é inteligente. Ou então que a gente diga, eu não sei fazer tal coisa. Aí ele diz assim, tu não sabe fazer isso? Porque eu sei fazer. Aí eu digo assim, pois me mostra como é que faz. Porque eu não sei não, não tô acertando não. Aí ele pega e faz. Então, assim, o TOD, você tem que usar muito de psicologia com o TOD. Muito, 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 muito. Tem horas que você tem que desafiar no sentido de dizer, olha, se você conseguir, eu vou te deixar tu brincar bem aqui com esse brinquedinho. Então, assim, a gente tem que ir procurando formas de convencer o Todd, tá bom? Eu não tenho condição de falar muito sobre isso, porque já estou parando demais, eu fiz muitos slides, então eu vou adiantar um pouquinho mais. Vamos lá, Pedro. E, gente, esses graus de autismo, em 2025 não vai ter mais, tá bom? Era leve, moderado e severo. Depois ficou leve, nível de suporte 1, moderado, nível de suporte 2, e o severo, nível de suporte 3. Em 2025 não vamos ter mais nem nível de suporte e nem graus, tá bom? Não vai ter nada disso. É TEA e acabou a conversa. Podemos passar. Podemos passar. Eu até coloquei isso para vocês verem, que é uma atualização, tá bom? Então, ele leva em consideração a habilidade de cada pessoa. Porque quando eu digo, não, fulano é TEA nível 1. Aí, e se ele tiver algumas características de TEA nível 2? Aí ele é nível 1 e nível 2. Não interessa, gente. O que interessa é o que ele precisa, é como ele é e o que ele precisa desenvolver. E ponto final. Vamos lá. Então, para apoiar o aprendizado de pessoas com autismo, né, sejam, coloquei crianças, mas isso serve para adultos também, estabelecer rotina. Pessoas com autismo detestam imprevisibilidade.
Acontecer bem que uma coisa no meio do caminho, eles não sabem lidar com aquilo. Eles têm que saber o que vai acontecer de manhã, à tarde, à noite, se naquele dia ele vai para a escola, se ele vai para alguma clínica, o que é que tem na rotina dele. E se for preciso quebrar, você tem que dizer previamente o que vai acontecer, tá bom? Eles não gostam dessas coisas que caem de paraquedas na vida, não é para eles. Eles desregulam. Eles têm sensibilidade sensorial, barulho, som, cores, cheiros, texturas, né? Luminosidade, lugar muito claro, muito cheio de cor, muito cheio de coisa, muito barulhento, muito cheiroso demais ou fedorento demais, coisas ásperas, coisas liguentas como slime, cola que gruda o dedo assim, eles não gostam. Então você vai adequando essa sala. Se a tua criança tem sensibilidade à luz, diminui um pouco, né? Ou dá um jeito de diminuir aquela luminosidade ali, fala com a escola, troca a lâmpada, tem umas lâmpadas que são menos luminosas. Som, não sei, de repente você coloca música para trabalhar com as crianças, se incomodar, ele tira. Barulho, tenta colocar ele na turma mais calma possível, menos barulhento possível. Se for uma turma já maior, conversa com todos os alunos para conversar baixinho, fazer as coisas baixinho. Se tua sala tiver muito enfeite, muita coisa, tira um pouco daquilo, muito cartaz, tira um pouco daquilo, né? O cheiro, se ele se incomodar, ele não cola nada, pois então não coloca ele para colar, ou então usa cola bastão, porque a cola bastão ele não vai ter contato com a cola, né? Ele não gosta de pintar com tinta guache com o dedo, usa pincel. Enfim, você vai adequando aquela atividade que você vai fazer, aquilo que ele traz de necessidade dele, né? Comunicar-se de forma clara. Por exemplo, se teu autista não fala, a criança com autismo não fala, ou a pessoa, geralmente qual é a regra que a gente utiliza? Se ele não fala nenhuma palavra, você fala uma. Se ele fala duas, você fala três. Se ele fala três, você fala quatro palavras. Você nunca vai dar um comando cheio para um autista, uma pessoa não verbal. Ó, pega a cadeira, pega a lancheira e senta na cadeira. Vai não sei o quê, faz... Não deixa a frase muito longa para quem não é não verbal. Isso não vai funcionar, tá bom? Os comandos têm que ser breves e de acordo com o que ele expressa. O meu não falava nenhuma palavra, aí eu falava uma. Agora ele fala duas, eu estou falando três, para aumentar o repertório. Usar o hiperfoco deles. Eu tenho um que tudo que na vida que eu tenho que fazer tem que ter carro e tem que ter pista de corrida. Então, eu vou fazer uma tarefa de 1 a 10. Aquela tarefa de 1 a 10 tem que estar em cima de uma pista de corrida. Eu quero que ele escreva uma frase. A frase tem que estar vindo, vai ter que ser colocada numa pista de corrida. Né? E sempre com aqueles carrinhos miniatura, tipo Hot Wheels, do lado. Então, você tem que usar o hiperfoco deles, senão eles não fazem nada difícil fora do hiperfoco, é bem difícil. E trabalhar em conjunto com a sala de AE, né? Se você tiver o suporte de uma sala de AE, melhor, porque você pode estar trocando ideias com a professora de AE, e diminuir esses estímulos visuais, respeitar as necessidades dele. Eles saem, às vezes, da sala, é normal para poder regular, tá bom? Se o aluno sair um pouco com o cuidador, deixa ele sair um pouco, deixa ele regular. Às vezes precisa fazer umas massagens nas costas, fazer assim nas costas para eles se acalmarem. A gente usa umas técnicas de respirar, ó. Respira profundamente, ó. Aí solta. Quando ele estiver soltando, você conta até 5. 1, 2, 3. Sozinho, você vai contando sem falar para ele. Pede para ele respirar de novo. Para ele se regulando, para ele soltando, tá bom?
E eles aprendem rápido. Todos os meus evoluíram, graças a Deus. Mas é muita dedicação, é muito estudo, é muito conhecimento, é muita formação. Mas a gente vai conseguindo com o tempo, tá bom? Vamos lá, vamos passar. Aqui é só o número deles, né? A gente tem aí menor em meninas, né? A cada 5 meninas, a cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos, né? Então, vamos lá. Aqui são alguns números, vou passar. Pode passar, por favor. A dificuldade, eu já falei também para vocês. Aqui tem algumas coisas mais direcionadas, né? Então, se eles não prestam atenção, usa o hiperfoco. Se eles têm baixa resistência à frustração, que é normal eles terem essa baixa resistência. Então, estrutura jogos, atividades, né? Que sejam mais... que atraia mais a atenção deles, para não frustrar tanto eles, né? Eles podem ficar agressivos, você não vai alterar a voz, você não vai responder, tem menino mal educado, se você gritar, você vai sempre, meu amor, por que você está falando desse jeito com a tia? No meu caso, eu falo isso com meus pequenos, né? Mas você não pode falar assim com a tia. Por que você está agressivo com a tia? Por que você está nervoso? Por que você ficou dessa forma? Então, você vai conversando com ele, repete para ele respirar, fala com a tia, o que está acontecendo? Aí ele vai dizer, porque eu fiquei nervoso com isso, porque eu não gostei disso, porque não sei o que, não sei o que. Eles começam a falar. E você vai dizendo, mas está tudo bem, tudo vai ficar bem. Aí você vai transmitindo para ele a calma, a tranquilidade. Olha, eu estou aqui, a gente vai conversar, se acalme. Você pode fazer isso aqui em outro momento, né, de uma outra forma. Aí você vai conversando. Se uma coisa que nós, professoras, temos que ter com pessoas que têm transtornos, síndromes e deficiências, é muita paciência, é muita calma. Nós temos que ser serenos. Nós não podemos ser sobressaltados, irritados, estressados. Isso não contribui, isso não ajuda, tá bom? Vamos para lá, vamos avançar. Eita, eu caí muito no autismo, né, pessoal? Você pode ajudar também com aquelas fichinhas de comunicação. Ele quer o banheiro, mas ele não sabe pedir. Aí você mostra a fichinha do banheiro, a fichinha da água, a fichinha do comer, a fichinha de brincar, a fichinha vai mostrando as fichinhas da rotina. Professora, mas eu não trabalho com educação infantil, não. Não, isso aqui não é para educação infantil, não. Isso aqui é para quem trabalha com pessoas com TEA e principalmente com nível de suporte. Eu ainda estou nessa coisa do nível de suporte, né? Quem trabalha com TEAs que são não verbais. Então, se a pessoa que com TEA que você trabalha fala, ótimo, mas se ela não fala, você tem que encontrar uma forma dela se comunicar. E essas fichas que a gente faz, uns desenhozinhos que a gente imprime assim, ó, e deixa na sala, aí ele fica ali chorando, puxando, o que é que você quer? Aí você começa a mostrar isso, mostrar aquilo, né? Até ele dizer que é aquilo que ele quer, é aquilo, porque ele não consegue falar. Tu imagina nós aqui, eu estou bem aqui morrendo de tossir, quero água. E eu não consigo dizer para ninguém que eu quero água. Gente, é desesperador. Então, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, sejam crianças, jovens, adultos. Quem sofre mais são as crianças, né? Porque quando eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo algumas habilidades, até pela idade, pelo tempo. Então, a gente tem que ser sensível, né, às pessoas. Estabelecer um ambiente calmo, seguro. Ele tem que ver que você é uma pessoa serena, que você é uma pessoa equilibrada. Dê comandos, dê limites, sim, não deixa ele fazer só o que ele quer. Se ele estiver lá derrubando tudo, quebrando tudo, teve um lá meu que teve uma crise, desregulou, e ele começou a derrubar tudo, quebrar tudo. Eu peguei ele, abracei, e ele se torcendo, eu digo, calma, calma, tudo vai passar, tudo vai ficar bem, respira, respira. Comecei a fazer massagem nas costas dele, né? Aí depois você vai conversar com ele, que ele não pode derrubar, que ele não pode quebrar,
né? Então, você vai primeiro, vai esperar ele regular, mas deixar fazer o que quer do jeito que quer, não. A gente está ali para educar e a gente tem que trabalhar a inteligência socioemocional. Todos nós temos que trabalhar nossa inteligência socioemocional, né? O que é essa inteligência socioemocional? Reconhecer os nossos sentimentos. Quando eu estou chateada, quando eu estou com raiva, quando eu estou feliz, quando eu estou frustrada, quando eu estou com, enfim, com ódio de alguma coisa, eu tenho que reconhecer o sentimento e saber lidar com o sentimento. A gente sabe que quanto mais jovem a pessoa, mais dificuldade ela tem em lidar com sentimentos, principalmente se esses sentimentos forem negativos. Então, cabe a nós também, às vezes, dizer: o que foi que você sentiu? Ah, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. E as pessoas têm que saber expressar. Aí você vai descobrir o porquê que ele está com raiva. O que foi que fez ele chegar naquele ponto de raiva? E como que ele pode lidar com aquilo? Como aquela raiva pode passar ou ser ressignificada? Né? Como que eu posso tirar daquele momento, daquele sentimento, algo bom para amadurecer, para crescer, para desenvolver? A gente chama de inteligência socioemocional. Isso serve para educação inclusiva, para qualquer faixa etária, para qualquer transtorno, deficiência, síndrome, para qualquer tipo de educação, quilombola, indígena, seja o que for. Né? A gente tem que se autoconhecer e aprender a lidar com frustrações, né? Com decepções, com não, aprender a ouvir não, você não vai, não, você não vai sair. Isso é muito difícil, você não vai ter, eu não vou comprar. Tem pessoas que não sabem lidar com o não, né? Então, são coisas que a gente tem que ir ensinando para a criança, para o jovem, para o adulto. Tem crianças que crescem, se tornam jovens, viram adultos, vão para o mercado de trabalho. O primeiro não que a vida dá, ele desregula total. Chega em casa chorando, querendo matar o patrão, que eu vou matar, que eu não aguento trabalhar naquele lugar, que as pessoas são isso, que você foi criada a vida toda, as pessoas dizendo sim para você, fazendo tudo que você quer. Isso não é desenvolver inteligência socioemocional. A gente tem que ser preparado para de tudo na vida, de tudo, porque ao longo da vida você vai sofrer de tudo, todos os sentimentos passarão por você, de perda, você vai perder alguém, você vai perder um emprego, talvez, você não vai passar de primeira no mestrado, no doutorado, você não vai poder ter aquela coisa que você queria naquele momento. Então, você tem que lidar com aquilo, com aquela impossibilidade naquele momento. Ou talvez tenha uns sonhos tão grandes que talvez a gente não realize. E aí, o que é que tu vai fazer com tudo isso? Você tem que saber lidar com tudo isso. Vai ser infeliz para o resto da vida? Não. Você tem que tocar a vida adiante, ressignificar, né? Então, tudo isso a gente foca muito na escola hoje. No meu do doutorado, eu vou ter um capítulozinho, né? Não vai ser bem um capítulo. Uma parte da minha tese eu quero trabalhar a inteligência socioemocional. Pode passar. Aqui eu não vou falar muito disso, são 3 slides, se eu não me engano, que é a famosa atividade da vida diária, são ADVs. A gente trabalha ADVs com TEA, que é quem faz isso, é o TO, terapeuta ocupacional. Ele ensina eles a escovar os dentes, colocar e tirar a roupa, amarrar cadastro, comer, banhar, escrever, pintar, tudo que na vida diária, ajeitar a mochila, tudo que vai envolvendo a vida, inclusive as pessoas com deficiência visual, elas têm também atividade da vida diária. É o autocuidado e a independência. Eles têm que ser ensinados. Meu filho tem TEA, eu vou fazer tudo por ele. Está errado. Está errado. Você tem que ensinar ele à medida, né, do tempo, da idade, à medida que, dependendo de cada idade, cobrar dele aquilo que é referente à idade. Por exemplo, uma criança de 3 anos que tem TEA, ela pode ter um atraso até de 2 anos. Então, porque já tem 3 anos. Sim, mas uma criança com TEA de 3 anos é como se ela tivesse o neurodesenvolvimento de uma criança de 1 ano. Então, você tem que dar 2 anos a mais para ela desenvolver, quando elas estão atrasadas.
Porque tem criança com TEA que tem o mesmo nível de desenvolvimento que as outras, ou até mais, que são as que têm altas habilidades. Então, não é só porque tem TEA, meu Deus, meu filho tem TEA, e agora? Não vai ser nada na vida, vai ser atrasado, vai ser nada a ver. Volto a repetir, eu tenho crianças com TEA, eu tenho uma criança de TEA de creche 3, que já sabe todo o conhecimento de uma criança de pré-1. E tem uma de pré-1 que já sabe tudo de pré-2, já está no nível alfabético, que não era para ele estar. E eu tenho uma que é de creche 2, que tem 2 anos, que tem o nível de uma criança de pré-1, já está começando a ler, que é essa que tem altas habilidades, com 2 anos e pouco. Então, não tem nada a ver com a outra, isso é mais estigma social, preconceito social. Eles vão desenvolver, eles vão para a universidade, eles vão trabalhar, eles vão ter família, é normal. De acordo com a terapia, de acordo com a família, eles vão ter uma vida com desafios, com dificuldades, mas esses desafios, essas dificuldades vai depender de qual nível desse TEA e também o nível de assistência que a família dá e as terapias estão dando a essa pessoa, tá bom? Então, a gente pode passar. Isso aí é o que ele precisa fazer nas atividades de vida diária, ó. Coloquei de maneira geral, habilidades sociais, inclusive isso aqui é muito importante para o TEA. Às vezes você diz assim, é normal chegar perto de uma pessoa e dar bom dia, dar boa tarde, oi, tudo bem, como é que tá? E o trabalho? Como é que tá no trabalho, tudo bem? Ah, tudo bem e tal. A gente vai conversando, flui a conversa, né? Os TEAs não. Alguns TEAs você tem que ensinar, olha, fulano, quando você encontra alguém, quando você chega num lugar, se for de manhã, você diz bom dia, e pergunta se a pessoa Professora, oi? a internet caiu, vamos retornar? Sim, sim, Certo? tá bom. Como eu estava falando, pessoal, a internet caiu um pouquinho, né? Aí a gente está voltando. Então, assim, gente, o que é normal para a gente, para eles tem que ser ensinado. Quando eu chego na sala lá dos meus alunos, eu digo, bom dia, tudo bem? Você dormiu bem? Está feliz hoje? Tá? Eu vou criando um diálogo com ele. Aí tem a professora, por que você está dando bom dia para ele? Está perguntando se está tudo bem? Ele é tão pequeno. Eu digo para ele entender que quando eu encontro com outra pessoa, eu tenho que dar bom dia, perguntar se ela dormiu bem, se está tudo bem. Habilidades sociais, elas podem e devem ser ensinadas, tá bom? Atividade de lazer, pode passar. O ABA eu terminei uma pós o ABA, gente, é uma ciência que estuda o comportamento humano. Então, ela ensina o que eu devo fazer com a pessoa de acordo com o comportamento dela. Então, se uma pessoa, sei lá, se é um TEA, que tem dificuldade de comunicação social, interação e comunicação, o que é que eu vou fazer? Ensinar para ele comunicação e interação. Como eu vou fazer isso? Aí, esse como são as técnicas, são as habilidades que eu vou desenvolver. Aí eu vou fazer isso na sala de recurso, vou fazer isso na sala regular, vou fazer isso no consultório, os psicólogos vão fazer, os TO vão fazer, enfim, eu vou estar ensinando formas dele aprender aquilo que ele
não trouxe com ele, né? Por conta da questão neurobiológica. Vamos passar adiante. Aí a gente vai tentando, né? A gente chama de modelação. O que é modelar? Você é uma pessoa altamente agressiva, um exemplo. Aí você diz, não, mas eu sou assim mesmo, a minha família toda é desse jeito. Ou então você é muito sem filtro, como a gente diz, sem filtro, né? A pessoa que diz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, doa quem doer. Aí a pessoa acha que isso é uma vantagem, né? Não, é meu temperamento, é minha personalidade, né? Gente, tem coisas no comportamento da gente que são da gente, que vão gerar em nós a nossa identidade. Mas não é porque você é uma pessoa sincera que você precisa ser uma pessoa rude, mal educada, inconveniente com as outras pessoas. Porque você tem que dizer o que você pensa. Você pode dizer no momento conveniente, da forma conveniente, tá bom? Você não precisa gritar com as pessoas para impor suas vontades. Você pode melhorar nisso. A gente chama isso de modelação, é modelar, é ajustar. É que nem você pegar uma argila e ir moldando aquela argila num vaso, no que você quiser. Você pode ir modelando o comportamento humano, seja qual for o comportamento, de um TOD, de um TEA, ou simplesmente de alguém como nós que não tem transtorno. Acho que todos nós precisamos de modelação em algum aspecto, né? Precisamos melhorar em algum aspecto. E a gente tem os terapeutas para isso, procurar ajuda, né, principalmente dos psicólogos. Hoje a gente tem aí uma equipe multidisciplinar altamente capacitada, a gente tem especialistas que são nutricionistas, que são especialistas em seletividade alimentar, que os TEAs têm. A gente tem terapeutas ocupacionais e psicólogos que trabalham na linha do ABA, que é a análise do comportamento aplicado, fonoaudiólogos, especialistas em comunicação de TEA, psicólogos especialistas em interação e comunicação social. Então, a gente tem hoje muitos especialistas, neurologistas especialistas em diversos públicos, né? Em deficiência intelectual, que é DI. Na própria psicologia, você tem diversas linhas, a Gestalt, a TCC, que é a terapia cognitivo comportamental. Então, a gente ser alguém que não evolui, muitas vezes é porque a gente não está buscando. Eu sei também que passa por questão de financeira, né, pessoal? Nem todo mundo tem um plano de saúde, nem todo mundo tem esse acesso fácil pelo SUS. A gente reconhece essas dificuldades, mas a gente reconhece também que há algumas possibilidades hoje existentes no mercado para todos os públicos. Eu trabalho em uma rede municipal que não tem terapia gratuita pelo SUS, que é uma cidade, como eu já falei, pequena. E lá o que eles podem fazer é a terapia coletiva, eles fazem, que é o que eles podem fazer. E os pais que conseguem aposentar os filhos, que conseguem a ajuda da família, faz a terapia por fora. E eu já fiquei sabendo que tem uma clínica que foi aberta lá, que está fazendo planos econômicos para os pais que têm baixa renda, cobrando um valor bem simbólico. Então, assim, mas a gente precisa querer buscar, né? Querer ver alguma coisa na internet, querer falar com um profissional e tentar encontrar um valor que seja razoável. A gente tem que procurar, né? Vamos lá? Pode passar. Agora a gente vai entrar nas pessoas, né, surdas, eles gostam de serem chamados de surdos mesmo, comunidade surda, porque para eles isso é significativo, isso indica pertencimento. Então, 26 de setembro agora foi o Dia Nacional da Pessoa Surda. A nossa aqui no Brasil, eles têm uma língua, né, que é a Libras, a língua brasileira de sinais. E é um público que eu encontro pouco dentro das escolas. Eu encontro mais TEAs, mas a gente tem alguns surdos também que a gente pode estar encontrando por aí. Eu trabalhei ano passado com 6 surdos. Esse ano eu trabalhei com nenhum surdo esse ano. Então a gente fica, né? Agora TEA, TOD, TDAH, que é outro público que a gente tem muito dentro da escola. Gente, todo mundo é TDAH.
que tem o transtorno. Que antigamente a gente dizia, não, fulano só é TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. Não, mas fulano é TDAH. Ele tem o transtorno de déficit de atenção, mas também tem hiperatividade. Não existe mais isso. O pessoal da saúde estudou, e segundo o manual de diagnóstico, todo TDAH é TDAH. Todos, todos, todos. Agora tem três, eles são de três tipos. Tem o TDAH desatento, o TDAH impulsivo e o TDAH combinado, que é impulsivo e desatento. Mas todos são TDAH, tá bom? Eu não comentei isso, mas fica aqui esse adendo. Tem bastante TDAH e tem bastante surdo, bastante PEA, alguns TODs por aí, né? Surdos vocês vão encontrar talvez menos, né? Eu já trabalhei bastante com surdos também, pode passar. Aqui são algumas... O Ernest Hult, né? Ele fundou a primeira escola de surdos no Brasil, só para a gente lembrar. O Brasil possui mais de 10 milhões de surdos. A gente tem, não existe surdo-mudo, eu falei sobre isso lá no início, né, isso é muito ofensivo. E a gente tem no Brasil, a professora, todo lugar do mundo tem Libras. Não, a gente tem língua de sinais. Libras é a brasileira. A língua de sinais na França é diferente da norte-americana, é diferente da francesa, da alemã. Cada lugar tem sua língua de sinais. Né? Então, a nossa é essa que a gente aprende. Vamos passar mais na frente um pouquinho. A datilologia. Pode passar o slide. A nossa é essa aqui, né? A gente aprende esse basicão aí no curso, que é o alfabeto, os números, algumas expressões, né? Inclusive regionalismos, porque tem coisas que a gente fala aqui no Nordeste que é diferente do que se fala no Sul, no Sudeste, como acontece com os sotaques também, né? Tem algumas coisas na Libras que são regionalismos, pode acontecer também. E você tem os sinais, né? Eu tenho o meu sinal de batismo, que é a letra K, aqui na testa, né? O K. Você vê aqui, ó, o K, você bota assim, ó. Porque eu tenho uma alergiazinha, não sei se dá para ver, mas eu tenho. Agora até que está melhor, porque eu fico controlando uma alergiazinha na testa que eu tenho, né, uma dermatitezinha. Aí, às vezes está bem, aí eles botam o K e botam assim, dizendo: ó, a professora Catiúcia é aquela que tem a testazinha vermelha. Aí eles botam. Então, eles batizam a gente de acordo com algo que é muito característico. Às vezes você tem uma mecha branca aqui no cabelo. Aí eles vão lá naquela mecha branca, ou um sinal no nariz, ou uma coisa na bochecha, ou no lábio, ou na testa, ou na sobrancelha, ou no queixo. Enfim, mas quem batiza a gente são os surdos, viu? Só quem pode dizer qual é o nosso sinal é alguém da comunidade. Então, você chega e diz, meu sinal é esse. Aí você bota, mostra o sinal, né, e a letra. Aí você tem o A, o B, o C, né, do jeito que está aí. Aí vocês aprenderam já, né, no curso de geografia, eu aprendi no curso de pedagogia, e na especialização, porque quando eu fiz geografia, não tinha Libras, evidentemente. Eu terminei geografia em 98. E já pedagogia, que eu fiz mais recente, né, terminei tem 5 anos, terminei em 2018, pedagogia. Eu já peguei Libras, né? Meu filho agora está pagando Libras, ele está no 9º período de engenharia pagando Libras, então não é só uma coisa da licenciatura, não, né? Pode passar. Então, é importante, pessoal, a gente conhecer pelo menos assim a datilologia, sabe? A namorada do meu filho trabalha com vendas, e um surdo chegou essa semana passada para comprar uma mochila, e já imaginou se ela não tivesse zero conhecimento de Libras para falar com essa pessoa? Eu fico imaginando o quanto que deve ser bom você encontrar alguém que fala a tua língua. É que nem a gente está, sei lá, nos Estados Unidos,
não saber inglês e não encontrar ninguém que sabe português. É desesperador. Você querer comprar uma mochila nos Estados Unidos sem saber falar inglês. É mais ou menos isso que eles devem sentir com a gente. Se sentir assim, como se a culpa fosse deles, né, de não escutar. Então, deve ser uma coisa maravilhosa quando eu encontro alguém que, mesmo que não seja surdo, que a gente fala assim, sabe o meu idioma, sabe a minha língua. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. E se fosse com a gente? E se fosse a gente? Né? Então, a gente tem uma perda auditiva, pode acontecer com a gente em qualquer parte da vida, a surdez, a deficiência física, a deficiência intelectual. Tem um tio meu que adquiriu deficiência intelectual, ele tinha 47 anos, se eu não me engano. Foi de um acidente de carro, o carro bateu numa árvore, e quando o carro bateu, a cabeça dele bateu também na árvore. Quando ele bateu, ele perdeu parte das sinapses, e hoje ele tem deficiência intelectual, não é? Então, ele não nasceu com deficiência intelectual. Tem uma amiga minha ontem que disse, Catiúcia, eu sou agora pessoa com deficiência. Eu digo, como assim? Ela disse, não, é porque na minha família todos ficam surdos. Só que é geralmente acima dos 50 anos. E eu já perdi 50% do que eu escuto. E agora que eu tenho 35 anos. E ela me dizendo, né, que a perda auditiva dela está muito grande para a idade que ela tem. Então, ela vai fatalmente, ela já não escuta a gente bem. Então, são coisas que a gente vai fazer o quê? Né? E quando a gente fala de ensino superior, de trabalhar, isso é muito mais complicado, né, pessoal? Porque 7% dos surdos que tem no Brasil chegam às universidades. Os que têm deficiência visual, se eu não me engano, 3, 5%, menos ainda. Né? A falta de acessibilidade, que é uma lei que a gente discute há 300 anos, como a gente fala, a gente nunca conseguiu efetivamente, né, ter rampas, corrimões adequados, né, e toda a acessibilidade adequada. Às vezes tem a rampa ali, tem a passagem, mas não está na inclinação adequada, na largura adequada, o corrimão é alto, é baixo, tem umas coisas assim que ninguém sabe nem. Tem uma descida naquela rampa, a rampa escorrega. Ontem eu estava subindo uma rampa, gente, parecia que eu estava dançando num piso cheio de sabão. Então aquilo ali é um perigo para uma pessoa cair, né? Bater a cabeça dentro do auditório, né? Então, independente, né, de ter qualquer deficiência, mas a gente vai envelhecer, o país é um país, o Brasil está se tornando um país de idosos. A gente tem até um curso novo agora, né, de ensino superior, que é gerontologia, pessoas e cuidadores, um curso também aí que vai aí para vai aumentar, questão de ter cursos, né, para cuidadores de idosos, é uma profissão que vai crescer aí no futuro. E a gente precisa entender que as pessoas vão envelhecendo e vão precisando de pisos que não sejam escorregadios, de rampas, de corrimões, enfim, de coisas que facilitem a vida delas, né, da melhor maneira possível. Então, e mercado de trabalho. Eu estou com uma aluna que é cega, que tem deficiência visual total, já nasceu desse jeito, e ela está fazendo o TCC dela, eu sou a co-orientadora dela no Instituto Federal do Maranhão, que eu trabalho em Timon também, e eu sou BAI lá. O que é BAI? É Bolsista de Apoio à Inclusão. Eu sou professora de Braille dela. E a pesquisa dela é sobre mercado de trabalho, a pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. E a gente estudando alguns dados, a gente viu que das deficiências, a visual é a primeira no Brasil, mas é a terceira em contratação. Os empresários preferem pessoas com deficiência física e depois com deficiência auditiva, para depois contratar pessoas com deficiência visual. Porque eles acham que o investimento em recurso material é muito alto, porque eles precisam de leitores de tela,
para os computadores, precisa de piso tátil, muitas vezes precisam de algumas coisas em braille, e eles acham isso custoso, fazer essas adequações, mesmo sendo um direito deles, né? Mas, enfim, vamos nos concentrar aqui nas pessoas com surdez. Então, aqui foi só para vocês verem a questão do 3 propostas que estão aí, projetos de 2021, sobre a questão, aí tem aí os deputados, né, que estão com essas 3 leis, mas aí em São Paulo são propostas que promovem a inclusão de pessoas surdas, né, ambiente de trabalho, né, e outras questões mais. Pode passar, por favor. Os surdos são visuais, pessoal. Do jeito que as pessoas com deficiência visual são auditivas, os surdos são visuais. Um utiliza o sentido contrário do outro. Então, vai mostrar alguma coisa em geografia? Não fala, mostra. Vai falar de curva de nível? Mostra. Vai falar de represa? Mostra. Vai falar sobre montanha? Mostra. Tudo tem que ter a imagem. A imagem. Você pode ter a legenda e pode ter a imagem. Vai mostrar um vídeo, pelo amor de Deus, não mostra um vídeo só com áudio, tem que ter áudio e legenda. Pelo amor de Deus. Pode passar. Apps, eles usam muito, tanto os surdos quanto pessoas com deficiência visual, eles usam muito, gente, tecnologia assistiva, aplicativos. Então, eles não vivem no século... Não, eles só usam a Libras, só usa a datilologia lá, mais nada. Não, a pessoa com deficiência visual só usa o Braille. Mais nada no mundo. Pelo amor de Deus, eles são que nem a gente. Usa computador, usa internet, usa celular, usa aplicativo. Do jeitinho da gente. Gosta das facilidades do mesmo jeito que a gente gosta. Então, o aplicativo mais famoso e mais utilizado, né, por nós, não vou nem dizer por eles, mas, enfim, por eles também, porque como é uma língua, às vezes eles ficam conversando, né, e aprimorando, aperfeiçoando a língua, né? É o HandTalk, que é o tradutor de língua. Você quer saber como é que é boa tarde, né? Boa tarde. Ou então boa noite, né? Aí você vai tirando suas dúvidas lá, né? Vamos lá. O Velibras também é uma plataforma de código aberto, livre, gratuito, né? Que traduz automaticamente conteúdos digitais, né? Para eles, textos, áudios, vídeos, eles usam também, tá bom? Agora pode passar. E eu cometi um erro gravíssimo que o Pedro não cometeu, né? Sou professora de pessoas com deficiência visual, mas acabei me distraindo. Peço desculpas se tiver alguém na live com deficiência visual, de fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher, apesar de dizerem que eu sou branca, mas eu não me reconheço branca, eu me reconheço parda. Eu sou mediana, tenho uma estatura mediana, né? Tenho 1,60 m, quase 1,60 m, 1,59 m uns quebrados. Uso óculos, tenho cabelos com reflexos loiros, amarelos, né? Loiros, na altura do ombro ou dos ombros, né? E, enfim, eu até falei aquela característica, né? Que eu tenho no rosto do meu batismo. E eu estou no meu escritório, eu estou usando uma blusa verde com bolinha, que a gente chama de poar, né, com as mangas rendadas, e eu estou usando uma bermuda jeans. Aí você já me perguntaram uma coisa que pode ser a dúvida de vocês, de algum, né? Por que você se autodescreve e fala da cor da sua roupa, se a pessoa que não enxerga não reconhece cor? Primeiro, que você não sabe se ela tem memória visual, se ela nasceu com cegueira
ou se ela adquiriu. Tem pessoas que adquirem, então ela sabe o que é um amarelo, o que é um preto, o que é um branco. Então você fala em respeito àquelas que têm memória visual. Outra coisa, mesmo ela não sabendo o que é um amarelo, o que é um preto, o que é um branco, ela vai construindo a ideia de cor ao longo da vida dela, né? E outra coisa, hoje em dia tem um código nacional de cores. Esse código ele foi criado por um professor, na verdade por um engenheiro do Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro, e foi aperfeiçoado por um professor daqui, o professor Aristóteles. Eu não sei bem se o Aristóteles é daqui, do Piauí ou do Maranhão. Eu conheci ele lá no Maranhão, mas eu já tive curso com ele aqui no CAP, em Teresina, né? Inclusive, ele ia dar um curso aí, ou ia dar, ou já deu um curso na Federal, de... Agora eu não me recordo para o curso dele, porque o de Soroban era a professora Meire, orientação e mobilidade, a professora Raquel, e o professor Aristóteles eu não me lembro, mas eram 3 cursos. E ele tinha um aí na Federal. Tá até rolando esse link aí para fazer a inscrição. E ele aperfeiçoou, desenvolveu esse código, que eu até falei para ele que eu quero ter acesso a essa dissertação dele de mestrado, porque eu vou trabalhar cores também na minha tese de doutorado, porque eu vou trabalhar a questão da neuroaprendizagem dentro da neurodiversidade. Eu estou fazendo até uma pós agora, terminando em neuroaprendizagem, já pegando elementos para isso. E eles têm esse código agora, viu, pessoal? Então, eles usam o Braille para poder estar vendo essa questão do amarelo. Eles trabalham com 3 modelações. O amarelo claro e o amarelo escuro. O verde normal, o verde claro e o verde escuro. E assim vai. São 3 nuances de cor que eles vão aprendendo. Cores primárias e secundárias também. Tá bom? Então, pessoas com deficiência visual, e tem aplicativos que reconhecem cor. Eu quero usar uma blusa verde hoje. Eu não estou enxergando, moro sozinho, o que é que eu vou fazer? Ou eu vou ligar para alguém, que tem um aplicativo que a gente usa, ou eu vou colocar o meu aplicativo de cor naquela roupa e ela vai dizer que cor é aquela roupa para mim. Pode passar. Ah, sim, a bengala aí, né, pessoal? A bengala branca é para pessoa cega, a verde, baixa visão, e a vermelha para a pessoa que tem cegueira e surdez. Professora, como é que faz? Porque o surdo é Libras, o cego é Braille. Mas quem não enxerga e não escuta faz o quê? A gente usa Libras tátil. Libras tátil a gente usa na mão, nas mãos. Em vez da gente falar o sinal aqui, ó, que ele não vai ver, que ele não vai ouvir, a gente faz o sinal aqui na mão, ó. O sinal é todo na mão. É um código na mão que a gente faz. Existe curso também. Para mim é um dos mais difíceis que tem. É o Libras tátil. Pode passar. Aqui são algumas ferramentas que a gente utiliza. A máquina Braille, para escrever em Braille, tá aí. A impressora embaixo. O guia de assinatura, para ele assinar. Ontem mesmo foi eleito o presidente da CEP, aqui em Teresina, foi ontem a eleição, por 3 anos. E alguns deles usaram o guia de assinatura para assinar o livro, que é depois que a gente não tem que assinar o livro quando a gente vota, aí eles levam o guia de assinatura. E que eles aprendem, mesmo com cegueira, a gente ensina a forma da letra, como é que é um A. Um A é uma bolinha redonda com um puxadinho embaixo, uma perninha. Aí você ensina, ele faz uma bolinha e puxar essa perninha embaixo. E você faz letra por letra até ele aprender, ele praticar e depois conseguir um tamanho que caiba no guia de assinatura. Ou ele pode simplesmente usar o Solgov, que é como a gente utiliza hoje também, assinatura digital.
Aí ali em cima é a prancha com reglete. Reglete é uma régua que a gente tem, que tem os furinhos, que são a sela braille, que a gente usa para colocar letra por letra. Cada letra é feita dentro de uma sela braille. Aqui é o punção, esse pretinho que parece uma agulhinha, que a gente usa para furar o papel, para poder dar relevo no papel e ele ter, nesse relevo, ele passar a ponta do dedo e fazer a leitura no braille. E embaixo é a borracha braille. Essa borracha, ela estava bem aqui, deixa eu ver onde é que ela está. Era para eu ter colocado a foto dela aí, e eu acabei não colocando. O que é essa borracha? Ah, será que tiraram daqui, minha gente? Essa borracha, gente, depois que a gente faz o braille, eu errei o A, um exemplo. Você pode apagar ou com o dedo, eu não vou achar, não, só porque eu peguei nessa borracha, peguei tanto que acho que eu escondi. Não acho, não, a borracha. Se não ficar sem essa borracha hoje, sem ver a borracha braille. Mas é uma borrachinha que a gente usa. Não teve jeito mesmo. Aí essa borracha, você pega, você roa, você usa ou aqui a unha e apaga esfregando, ou você usa essa borrachinha. A borrachinha parece com punção. A diferença é que o punção tem a ponta de uma agulha e a borrachinha não tem essa agulha. Só essa diferença, tá bom? A borracha braille, pode passar. Aqui são alguns materiais utilizados na geografia, que é a cartografia tátil, que eu comecei a pesquisar em 2017. 2016 para 2017, acho que foi 2016 por aí. Comecei a pesquisar. O que é que a cartografia faz, tátil? Ela deixa tátil, deixa a possibilidade da leitura tátil acontecer. Por exemplo, aqui nesses globos, ó, a gente vê que eu coloquei, aqui tem uma lã ao redor do mapa mundi, aqui tem EVA e aqui tem lã. Então, com isso, ele vai ver que tem textura, e que essa textura está me levando a uma leitura 3D. Então, ele vai saber o formato da América do Sul, da América do Norte. Né? Aqui embaixo já tem o mapa do Brasil, o mapa de direções e os hemisférios no Braillon, que é um plástico que passa pela Termoforme, que é uma impressora que imprime a partir do calor. Né? O IBC tem, lá na Associação dos Cegos tem, no CAPES tem. As instituições que trabalham com pessoas com deficiência visual, os laboratórios, o Brasil tem laboratórios de cartografia tátil, né? Tem um na Federal de Santa Catarina, tem um na USP de São Paulo, tem outra no interior de São Paulo. O que eu conheço mais é o Labitat, que é da Federal de Santa Catarina, que é de onde eu bebi muito para as minhas pesquisas de mestrado, né? E a precursora em cartografia tátil no país é a professora Regina Vasconcelos, da USP, a professora aposentada, e a Valdirene ficou com o legado dela, juntamente com outras professoras, e elas dão encaminhamento a todo esse projeto aí dela, que foi no início da década de 90, 91, 93, por aí, ela começou a fazer essa pesquisa, trouxe para o Brasil a cartografia tátil, se aposentou e elas tomaram de conta, né, de todo esse material bibliográfico e cartográfico do país. Então, a gente tem uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora, é que a gente tem que dar o reconhecimento aos precursores. Quem veio antes da gente? Quem foi a precursora da cartografia tátil no Brasil? Foi a Regina Vasconcelos. Todos nós somos discípulos dela e devemos a ela. Né? Quem foi que até assim, honroso para mim? Quem foi a precursora da cartografia tátil aqui no Piauí, em Teresina? Graças a Deus, professora Catiúcia. Né? Não me vangloriando,
mas no sentido da gente reconhecer, né? As pesquisas das pessoas, e é o que a gente menos tem na nossa área, né? Esse reconhecimento. Algumas pessoas vieram depois da gente e não lembram que a gente fez parte da história delas, né? Eu não vou citar o nome não, mas tem várias pessoas dessa lista aí que não lembra, né? Mas, enfim, vamos lá. Pode continuar. Aí são mapas, gráficos, maquetes que a gente faz tentando deixar aquilo visível para eles, usando cola 3D, papéis com diversas texturas, objetos com texturas variadas, sementes, grama, enfim, eu conheci tantos papéis, pessoal. Eu não conhecia a quantidade de papéis que eu conheço hoje, depois que eu comecei a trabalhar com cartografia tátil. Sabe, tem papel que eu nem sabia que existia no mundo, que hoje eu conheço. Aprendi a fazer papel machê, a gente vai aprendendo a fazer um monte de coisa para construir maquete, e a gente vai vendo vídeos. Hoje já tem a galera toda que faz vídeo no YouTube, que faz pesquisa, muitos artigos produzidos no país, graças a Deus, né? Pessoas que levaram a cartografia tática para o doutorado. Enfim, é uma bênção. E que isso avance cada vez mais, que isso atinja cada vez mais pessoas, é o que eu quero, né? Que todos que vieram aí antes de mim, com certeza querem também. Pode passar, por favor. Aí a cartografia, dizendo que é uma área específica, né, da cartografia, que o objetivo é elaborar e utilizar esses documentos de forma tátil, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo meu projeto de mestrado, a gente começa a ler a Locke, a Freitas e Ventorini, a gente vai estudando as grandes pesquisadoras no país, né? Da USP, tem uma galera também de Goiás, né, que trabalha com cartografia tátil, uma galera ali da Federal de Santa Catarina. Pode passar. Aí é o Braille, o sistema. Essa partezinha aí que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que tem a letrinha A gente chama de cela. Cada cela tem 6 números à esquerda. Da esquerda aqui, ó. A primeira bolinha é 1, a do meio é 2 e a terceira é 3. A do ladinho é a 4, a 5 e a 6. A gente chama de cela, como eu já falei. Vocês viram que está pintado só a número 1, que é essa do ladinho esquerdo. Por quê? Quando eu furo o número 1 no braille, eu estou indicando que ali é a letra A. Agora, se eu furar esse número 1 e tiver marcado aqui no início, eita, meu Deus, 4 e 6, eu estou indicando que a letra é maiúscula, né? Se eu marcar 2 vezes 4 e 6, eu estou indicando que a palavra toda é maiúscula, que é a famosa caixa alta. Se eu marcar 3, 4, 5, 6, eu estou indicando que ali é o número 1. Então, cada coisa que eu vou usando, cada código, o Braille não é uma língua. O Braille é um sistema, é um código. E ele é universal, diferente da Libras. Então, quando você aprende o Braille aqui no Brasil, aquele Braille é para qualquer lugar, tá bom? Criado pelo Louis Braille em 1800, e eu não sei se foi 87, 97, ali quase no século XIX. Mas foi no final do século XIX, tá bom? Ele era cego e ele criou e aperfeiçoou esse sistema. Vamos lá? À frente. Rapidinho, esse daqui eu vou mais repassar para vocês poderem consultar depois, pessoal. A questão do processo de alfabetização no Braille. O aluno que nasce com cegueira, ele não sabe o que é um triângulo, um retângulo. Eu lembro que o Pedro, quando se apresentou, ele disse que o óculos dele parecia com um retângulo. Mas como é que a pessoa com deficiência visual vai ligar a apresentação do Pedro com retângulo se ela nunca viu um retângulo? Então, a gente apresenta para eles a noção, as formas, todas as formas que a gente conhece, a gente apresenta desse jeito aí, ó. Apresenta ela grande,
média, pequeno, retângulo, círculo, quadrado, hexágono, eneágono, todas as formas a gente apresenta para ele. Vamos passar, Pedro. Ó, textura, a questão também da granulação, do médio, do fino, do grosso, do pequeno, do médio, do grande, como eu já falei, pode passar. Fino, grosso, vamos lá, pode passando. Agora é só para mostrar. Tá aí também, ó. Tamanho, né? Também eu já falei de tamanho. Pode falar, pode passar, melhor. Orientação também, esquerda, direita, a gente vai fazendo. Aqui a gente divide em cima e embaixo. A gente bota uma linha, bota uma coisa em cima da linha e embaixo da linha, para ensinar o que é em cima e embaixo. Aqui você vê que tem uma linha, ó, nesse da esquerda. A gente bota uma coisa da esquerda, uma coisa ensinando o que é esquerda e direita. Pode passar. Materiais táteis que a gente utiliza, tá aí, ó, linha, barbante, grãos, botões, o que a gente tiver em mão. Eu não jogo nada fora mais, nada. Sobrou um pedacinho assim de EVA, um pedacinho de renda, um pedacinho de um tecido que tem textura, eu guardo. Porque eu posso usar para confeccionar um gráfico, um mapa, usar numa maquete, eu vou usar em alguma coisa, eu vou usar. Pode passar. As variáveis que a gente usa, textura, altura, forma, tamanho. Lembrando que o mapa tátil nunca pode passar de 50 centímetros, pelo menos não deve, não é indicado que ele passe de 50 centímetros, tá bom? Para facilitar a leitura tátil. É o campo visual que ele tem da leitura tátil. Pode passar. Aí são alguns mapas que eu confeccionei com meus alunos numa oficina de cartografia tátil. Aqui são curvas de níveis, né? A gente tem que botar tudo em tinta e tudo em braille. Em tinta, como assim? Você escreve em braille e traduz para quem não lê braille, que a gente chama de em tinta, né? Coloca em tinta e em braille. Pode passar. Aí são mais mapas. Pode passar. Pode passar. A gente já fez, né, do Mundi, a gente fez da América do Sul, do Brasil, do Nordeste, do Piauí, né, trazendo nas escalas geográficas. Pode passar. Aqui são padrões estabelecidos para alguns elementos cartográficos, mas isso não é convenção cartográfica, tá bom? É uma prática do LabTat, que é o Laboratório de Cartografia Tátil de Santa Catarina, indicando esses símbolos aqui que vocês estão vendo à direita, para serem símbolos que se referem a oceanos e aos paralelos, como o Trópico de Câncer, de Capricórnio, Equador e o Meridiano de Greenwich. E aqui é uma proposta do lado direito de como o mapa tátil, que vai ser impresso, né, no laboratório, na impressora, onde é que ele coloca cada coisa, onde é que ele vai indicar o símbolo do norte, do lado esquerdo superior, depois ele vai indicar título, depois ele vai indicar legenda, e no mapa também deve conter o número em braille, né, para indicar o que tem na legenda. Tudo como vocês estão vendo aí na imagem, pode passar. As variáveis gráficas, táteis, a gente trabalha com volume, padrão, forma e tamanho. Padrão pode ser oblíquo, pode ser bolinha, pode ser quadradinho, pode ser sanfonado, enfim. O volume, né? A gente pode colocar uma coisa mais fina, mais grossa, mediana, menor, maior, que é o tamanho. A forma, quadrado, círculo, pirâmide, pode ser a forma ligada à linha e não ao ponto, né? Enfim, são esses padrões que a gente utiliza na cartografia tátil. Vamos lá. E algumas condições que promovem a inclusão, pessoal. Estou finalizando, né? Quem está acompanhando aí nos bastidores está vendo aí que eu estou quase finalizando os slides. Eu só mencionei tecnologia assistiva, mas eles utilizam. A tecnologia assistiva, ela existe para promover a independência e a autonomia das pessoas, que tem qualquer tipo de limitação, nem vou dizer deficiência, pode ser qualquer limitação ligada a qualquer questão, pode ser física, intelectual, enfim.
sensorial. E a gente, para deficiência visual, a gente utiliza leitores de tela, para quem tem cegueira, né? Que é o DOSVox, inclusive um sistema operacional, que é o DOSVox também, que é criado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi a mesma que criou o Braille Fácil, que é utilizado para as impressoras Braille, que a gente tem, é como se fosse um Word, que a gente usa nas impressoras e conecta o software, né, ao sistema operacional, e a gente escreve em tinta, ele transforma para Braille e envia para a impressora imprimir em Braille. Né? E a gente tem, além do Braille Fácil, eles criaram agora um outro programa, que é o Seu que Braille, me deu agora um branco. Mas eles têm dois, só colocar lá. Braille Fácil e o outro software criado pela Universidade Federal, que talvez eles puxem lá o nome do outro. Esse é bem recente agora, que há muitos anos que a gente utiliza o Braille Fácil, é o mais popular, o mais conhecido e o mais utilizado. Mas além do DOSVox, a gente tem o NVDA, que é o que eles gostam mais, é o mais popular, o mais utilizado, né? Eles acham mais fácil a navegabilidade desse sistema operacional. São gratuitos e eles utilizam diversas tecnologias, diversos aplicativos. Para quem tem baixa visão, eles utilizam os ampliadores de tela. Né? Tem diversos ampliadores pagos e gratuitos também no mercado, diversas tecnologias, como o Braille falado, a linha Braille, calculadoras faladas, audiolivro, enfim, pessoal, tem uma infinidade. O Orcan, que é um óculos, né, que ele vai meio que lhe rastreia e diz que o objeto é aquele que ele está vendo, né, e manda para você a informação. Diversos aplicativos para ver dinheiro, para pegar ônibus, para ver remédio, tudo que vocês imaginarem assim, assistentes, né? Às vezes eles moram sozinhos e querem a ajuda de alguém para reconhecer alguma coisa, eles têm aplicativo para isso. Então, eles têm uma vida normal, como a gente, vai ao supermercado, faz compras, pega ônibus, viaja, joga bola. Eu tenho um aluno que aprende bateria, está fazendo música, né, dá palestra, enfim. Depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que não adquire autonomia, né, não aguça os seus sentidos, não vai muito atrás, mas outros que querem viver de forma independente, não tem uma rede de apoio muito grande, se vira e se vira muito bem e dá um show, viu? Então, a gente vê que passa muito pela questão da decisão e da determinação de cada um buscar. Eu tenho alunos que fizeram 2 cursos, 3 cursos na Universidade Federal, trabalha, viaja, faz tudo. Enfim, vida normal. Então, a gente precisa eliminar as barreiras físicas de comunicação, de informação, barreiras sociais, barreiras políticas, barreiras atitudinais, que às vezes são nós, né, a nossa atitude que interfere, né, no preconceito, na discriminação, na falta de acessibilidade, promover investimentos e capacitação de professores, mas a gente vê como uma live dessa, como cursos que tem aí em diversas plataformas e redes sociais gratuitos, né, voltados para a gente aprender a lidar com diversos públicos. A gente não precisa ficar esperando o Estado oferecer, o município oferecer, a União oferecer. O MEC tem vários cursos no AvaMEC, mestrado, né, gratuito. Se a gente buscar, eu fiz especialização paga, mas fiz especializações gratuitas também. Enfim, cabe a gente buscar a formação continuada, estimular um trabalho colaborativo. Ninguém sabe tudo, pessoal. A gente está aqui para aprender. Eu estou também com outros professores, eu estou também com a área da saúde, eu assisto muita palestra de neurocientistas, de psicólogos, psicopedagogos, neuropsicomotricistas. Eu estou sempre buscando terapeutas ocupacionais, tentando aprender mais sobre aquilo que eu preciso para o meu trabalho.
conversa com os professores de sala regular. Então, a gente precisa ter esse diálogo com os nossos pares, até com quem não é muito nosso par, né? Mas a gente tem que trazer para perto da gente, para a gente aprender, né? Ser um especialista não só em geografia, mas incluir eu tenho um lema, né? Por uma educação geográfica inclusiva, né? Por isso que eu luto, essa é a minha bandeira. Eu sou um ativista da inclusão e principalmente um ativista da inclusão nessa perspectiva geográfica, que é meu grande amor também. Criticar sim, propor sim, políticas públicas cada vez mais efetivas, mas a gente tem, quem tem mais lugar de fala, e tem realmente lugar de fala são eles, né? Nós temos que aprender com eles, que a fala é deles, o lugar de fala é deles. Instigar essa mudança de mentalidade nas pessoas, e nós também, né? Que a gente trate as pessoas pelo nome, com dignidade, com respeito, não pensando, nossa, ele sabe fazer isso, é o famoso capacitismo. Nossa, ele que está à frente da empresa, tu já viu, que maravilha, como é que pode isso? Cuidado com essas coisas que você acha que está elogiando a pessoa, que você está dizendo para ela, nossa, eu não sabia que você podia, já que você não caminha, já que você não enxerga, já que você não escuta. Como foi que você conseguiu chegar aqui? Às vezes você pensa em fazer um elogio, você está sendo desrespeitoso com a pessoa. Cuidado com o capacitismo, né? A gente tem que ter cuidado com nossas falas, inclusive preconceituosas, ao falar com relação a indígenas, com relação a quilombolas, com relação a idosos, com relação a pessoas obesas, que a gente muitas vezes é desrespeitoso, né? A gente tem que ter respeito com todos, né? Impulsionar a nossa forma de se posicionar com relação à academia, porque a academia que eu falo com as universidades, não ficar esperando que a academia nos forneça tudo, nenhum curso fornece tudo. Por isso que o nome é formação inicial, né? A formação continuada, ela vem com o tempo, e ela depende das nossas escolhas, da nossa busca, da nossa dedicação. Quantas horas do meu tempo eu não dedico à minha formação? Me dedico 9 a 10 horas toda semana, pessoal. Eu podia dormir, eu podia estar em casa, eu podia estar saindo com meus filhos, eu podia estar fazer qualquer coisa da minha vida. Mas eu decidi passar 9 horas, de 9 a 10 horas na frente do computador, toda semana, buscando formação para me tornar uma profissional melhor. Ah, professora, e quem não fica, não é. Não, uma decisão que eu tomei, ninguém precisa, cada um sabe de si, do seu tempo, das suas necessidades, ter o seu estilo de vida. Não estou criticando a pessoa, só estou dizendo que é preciso empenho, dedicação, escolha, é preciso. Porque o nosso tempo, gente, eu trabalho manhã, tarde, noite, de domingo a domingo. Então, meu tempo quem me conhece sabe que eu não tenho tempo para nada, nem para dormir. Mas eu tenho que encontrar um tempo na minha vida para estudar. Eu tenho que encontrar. Então, por isso que a nossa profissão é tão desafiadora, porque ela exige demais, ela tem dia que a gente está exaurido, não é cansado, não, é exaurido, esgotado. Mas é o compromisso que eu tenho com a minha profissionalização docente. Né? Claro que no dia que eu estou mais cansada, fazer o quê? Né? Não, hoje eu não tenho condições, não, hoje eu estou muito cansada, não, hoje eu estou adoentada, hoje não dá, hoje não vai dar. Hoje tem o aniversário do meu filho, a gente vai adequando a vida, mas parar de estudar nunca. E depois que eu me formei, eu tripliquei o meu trabalho e tripliquei os meus estudos. Nem se compara, né? Então, pode passar, eu acho que eu finalizei, que é o capacitismo, que é a discriminação, né, que eu estava falando, que a pessoa com deficiência sofre com relação à incapacidade dela, a pessoa inferiorizar ela, por achar que ela não é capaz, por uma limitação mínima que ela tem, pode passar, tendo ela como uma pessoa normal, doente, né? Então, incluir, pessoal, é uma necessidade e um direito, cuidado com, assim como o racismo é crime, né?
você ter preconceito, discriminação, seja por orientação sexual, seja pelo transtorno deficiente, é complicado, pessoal, é um direito deles, né? E algumas situações são situações criminosas, não só antiéticas, mas que merecem denúncia mesmo, né? Que, para começar, né, é um desrespeito ao direito da pessoa, né? Então você tem que implica, né, você aceitar essa pessoa, não é aceitar que eu tenho que aceitar, não, é porque nós vivemos em sociedade, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são, com as limitações delas, independente se ela tem deficiência, transtorno, síndrome ou não. Valorizar essas diferenças, porque nós somos diversos, e é isso que nos torna tão especiais, tão maravilhosos, essa diversidade. E isso se reflete no nosso ato de ensinar / educar, né? Principalmente dentro da escola, que é onde nós mais trabalhamos, mas enquanto cidadãos, lembra que a geografia nos forma para sermos cidadãos? Então, como cidadãos, nós também devemos ter essas posturas, né, de inclusão, de respeito com as pessoas, valorizar essas diferenças, né, abandonar esses estigmas sociais, né, ligados a preconceito e discriminação de qualquer raça, etnia, orientação sexual, seja o que for, não a qualquer tipo de atitude dessa, né? E que isso venha gerar nos nossos alunos não somente a aprendizagem, que é o grande sentido do nosso ato de ensinar, mas que venham formar pessoas, cidadãos, seres humanos melhores, sobretudo nós também, porque isso vai nos melhorando enquanto pessoas, isso vai moldando a nossa identidade docente. E como já dizia o Exupéry, como eu fechei também a minha dissertação, eu fechei com essa frase: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, né? Uma frase do Pequeno Príncipe, que é meu livro de cabeceira, eu amo desde que eu era criança, passei para os meus filhos, inclusive a gente tem o Pequeno Príncipe Negro, que é um livro que eu indico para vocês, maravilhoso, a gente precisa também se apropriar dessa literatura também, eu acho muito pertinente. Pode passar as referências. Pode passar. Lembre-se, pessoal, somos todos iguais na diferença. Terminamos, né? Não sei como estamos aí de perguntas, né? Vamos ver o que o Pedro traz. Obrigada, pessoal. Aí eu falo muito, eu sou bem prolixa para escrever e para falar.